Muita gente nas minhas redes sociais me perguntam como eu consegui algumas das minhas conquistas, como eu consegui fechar com alguns clientes, com algumas marcas, e eu simplesmente respondo que eu crio a minha sorte. Oi chuchus, eu sou a Ana e sejam bem-vindos ao meu canal. Acontece que eu nasci em Brasília, mas eu moro numa cidade pequena de 300 mil habitantes, em média atualmente. E eu comecei do zero. Eu nunca pensei que eu fosse iniciar, nas redes sociais e ter um crescimento tão alto. Eu viralizei com algumas trends, dentre elas a trend do sarará. E muita gente foi me conhecendo de maneiras que eu nunca imaginei. E algumas meninas já me pediram para começar um canal no YouTube e eu programei isso para muito tempo e hoje chegou o dia. E eu queria falar com vocês sobre um livro que eu estava lendo e que é exatamente o meu segredo, que basicamente é a boa sorte. Muita gente acredita que a gente nasce com sorte, que a gente nasce com oportunidades, mas sendo bem sincera, eu acho que o maior segredo está em você criar as suas oportunidades, entende? Tem essa youtuber famosa que me inspira desde meus 15 anos e ela fala sobre conteúdo de amor próprio e sobre tudo voltado a crescimento pessoal, a se valorizar. E eu sigo ela desde meus 15 anos e de repente eu indico ela para todo mundo que eu conheço, mando os vídeos dela, porque ela tem muitos conteúdos que edificam. E aí, certo dia, eu mencionei ela num story apenas do meu perfil, onde eu tava falando sobre algumas questões de amor próprio, de saúde, de beleza, e eu acabei mencionando ela em um desses stories, e ela viu esses stories, e isso de madrugada ela rolou todo o meu perfil, e ela viu tudo meu, e ela falou, cara, eu tenho uma marca de cosméticos e é essa menina que eu quero que represente essa marca pra mim. E quando eu menos esperei, eu simplesmente tô hoje na casa dela. Nesse exato momento eu tô no quarto que ela deixou pra mim com tanto carinho e eu já vivi tantas coisas que eu teria que pegar um vídeo todo pra contar pra vocês. E eu ficava pensando várias vezes, por que isso tá acontecendo comigo? Eu nunca tinha nem pegado um avião na minha vida e ela literalmente fez tudo isso ser possível pra mim. E hoje eu tô aqui em Alphaville, São Paulo. Eu sou de Brasília, né, uma região perto de Brasília. E tá sendo uma aventura e tanto pra mim e com muitas outras coisas que estão por vir que vocês vão saber logo logo. E eu chegava a comentar com ela, por que eu? Por que você me escolheu? E hoje eu percebo que não foi sorte. Eu literalmente plantei isso. Desde o minuto em que eu conheci ela, eu espalhei o conteúdo dela. E naquele dia, aquele story que eu postei poderia ter sido um simples story, mas foi uma oportunidade que eu criei para me elevar para um outro nível. E hoje eu tô desfrutando no início do que eu plantei quando eu coloquei aqueles stories no ar e ela conseguiu ver porque eu marquei o perfil dela. Então, muitas são as pessoas que querem ter a boa sorte, mas poucas são as pessoas que decidem de fato ir buscar ela, entende? Eu sempre criei a minha realidade, eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre tive uma frase desde criança, eu não entendia o porquê que eu tinha essa frase no meu coração, mas depois de que eu cresci, eu fui começar a entender. Eu sempre falava, eu sempre consigo tudo o que eu quero. Sério, às vezes eu tava em casa, eu via um brinquedo, eu queria muito e não importava, eu sempre conseguia aquele brinquedo, nem que eu pedisse para os meus pais, nem que eu juntasse dinheiro, nem que eu ia nas lojas, eu focava naquele brinquedo e eu falava, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, até chegar num ponto de eu ter. Seja com isso, seja com um copo de suco de laranja, tudo que eu sempre falava, eu quero, eu consigo, ou aparecia pra mim de alguma forma, eu tinha uma certeza muito grande disso no meu coração, entende? Acho que uma outra coisa que me ajudou muito é que a minha família toda é empreendedora. Então, eu sempre cresci trabalhando, desde meus 12 anos eu trabalho na empresa dos meus pais, ajudando eles em tudo, a limpar um chão, a lavar uma louça, a responder um cliente. E uma coisa que me ajudou muito foi que por eu estar do lado do patrão, eu sabia o que o patrão queria. Então, quando eu comecei a ter alguns clientes na área do marketing, onde com a minha imagem eu divulgava o produto, o serviço, o local deles, eu sabia exatamente o que o meu patrão queria e não o que eu queria. Então, eu me adaptava à realidade do meu parceiro de marca. O que acontece? Muitas blogueiras às vezes pegam, recebem um conteúdo e elas fazem aquele conteúdo do jeito que elas querem fazer, elas criam conteúdo às vezes rápido ou apenas mostram rapidamente. Essas garotas parecem ter vergonha de divulgar aquele conteúdo, como se elas só precisassem mostrar rapidamente
e pronto, já é outra coisa. E eu não, eu sempre colocava muito suor naquilo, muito sangue. Eu já pensava na roupa estratégica, eu falava, fulano, qual é a cor da sua marca? Eu vou com a cor da sua marca. Eu pegava, eu fazia as filmagens, eu editava. Uma coisa que me ajudava muito é que eu stalkeava o meu cliente. Então, eu abri o perfil dele no Instagram, abri o perfil dele pessoal para saber o que é o gosto do meu cliente, o que ele queria ver. E com isso, eu coloquei tanta determinação no meu projeto, ao ponto de mudar até a cor da minha unha para caber numa causa, que as pessoas começaram a gostar do meu conteúdo, me indicar. E às vezes um detalhe muito bobo, mas que a gente esquece. Não é só o nosso cliente que vê o vídeo final. Outras pessoas que também têm empresas e que às vezes gostariam de ter alguém para divulgar o produto delas, têm acesso àquele vídeo. Então, se eu não fizesse um conteúdo extremamente decente, se eu não me entregasse profundamente, eu nunca iria ter tido acesso a outras pessoas que gostaram de mim e quiseram me chamar após eu ter feito um vídeo. Nisso, eu fui criando a minha sorte. Muitas pessoas falam sobre sempre estar fazendo, mas nunca ter resultado. Mas uma coisa que você precisa pensar é se o que você está fazendo é igual, o seu resultado vai ser igual. Então, talvez eu tivesse que sair de onde eu morava, da região pequena que eu estava, do meu ciclo de amigos, da faculdade que eu frequentava, para estar em um local maior, para ter acesso a coisas maiores, para poder crescer mais, entende? Tem uma frase que meu pai fala muito, que é que a gente não pode plantar bananas e esperar que nasçam maçãs, entende? Então, assim, se você quer um resultado diferente na sua vida, você tem que fazer as coisas diferentes. É a mesma coisa que um relacionamento, você não pode esperar estar sempre tratando o outro de uma forma e achar que ele algum dia vai mudar, você continuando tratando ele de uma forma, às vezes dando mais esforço na relação, e quando você percebe a relação só piora cada vez mais, porque você dá tanto esforço, mas não é sobre você, é sobre ele não muda, né? Essa pessoa não muda. Então, o que você pode fazer é buscar uma maneira diferente, uma pessoa diferente, uma situação diferente, um trabalho diferente para ter resultados diferentes. Esses dias me ocorreu uma situação que me machucou muito. Era sobre uma pessoa que eu confiava muito e ela fez uma coisa errada e depois tudo se resolveu, mas eu ficava voltando no meu coração sempre aquela coisa de eu tô certa, poxa, eu tava certa e a pessoa vacilou comigo. E aí uma amiga minha pegou e falou assim: Ana, para de pensar sobre isso, já aconteceu, você não pode mais fazer nada. O mais importante você já sabia, você fez tudo certo. E quando você pega e você começa a voltar na cabeça, tipo, pensando, tipo, poxa, por que isso aconteceu? Eu fiz tudo certo, a pessoa errou comigo. Você entra novamente na frequência do que você sentiu quando aquilo aconteceu. E isso te impossibilita de você pegar e subir para níveis maiores, de você deixar isso para trás e ir para frente. Entende? E quando isso acontece, você para de criar a sua sorte, porque você foca no passado, sendo que você não pode mudar o que aconteceu, já tá feito, entende? Algumas coisas são sobre realmente deixar ir e recomeçar. O importante é, se você errou e você pediu perdão e você se perdoou, segue em frente. Se a outra pessoa errou, você perdoou, mas você decidiu não seguir mais com essa pessoa, com esse trabalho, com qualquer circunstância que tenha te ferido, o importante também é você seguir em frente, porque de qualquer forma, a única coisa que você pode tirar disso são as experiências que você teve e não repeti-las novamente. Mas você ficar preso, voltando tudo o que aconteceu e pensando, tipo, como você estava chateado com essa situação, só vai te prender mais pra ela. Agora, isso é muito importante. As pessoas não querem perder sozinhas. Você tem que estar muito atento a quem está do seu lado. Isso fala muito sobre você criar a sua boa sorte. Por quê? A pessoa que não consegue enxergar que não existe sorte, que ela cria a boa sorte dela, ela cria as circunstâncias que ela tá, é muito difícil que essa pessoa pegue e ela entenda que é tudo sobre ela, que ela se responsabilize por isso. É mais fácil ela jogar no trabalho, é mais fácil ela jogar na família, é mais fácil ela jogar onde ela cresceu, é mais fácil ela jogar na realidade financeira dela do que aceitar, ou melhor, tentar mudar. E o que acontece? Quando você tá conectado com uma pessoa assim, essa pessoa, ela vai ver a sua luz, ela vai ver que você consegue ser diferente, no sentido de você enxergar as coisas diferente, de você enxergar fora da caixa.
E essa pessoa, se ela for num nível muito baixo, ela pode pegar e tentar te puxar pra ficar perto dela, entende? Pra ela se sentir menos angustiada, para ela se sentir menos ridicularizada pela situação em que ela está. Por isso é tão importante da gente ter muito cuidado sobre nossas amizades. Eu não aceito nenhum tipo de amizade que tenha brincadeiras no sentido de nossa, você tá horrorosa hoje, nossa, você sabe, que falem coisas de baixo calão sobre a minha imagem, porque isso pode ser levado como brincadeira na hora, mas depois vira uma verdade dentro de você. E se você não souber rebater, no sentido de você falar, opa, para, eu não sou assim, eu sou maravilhosa, olha, não gostei desse tipo de brincadeira. Se você não tiver esse conhecimento sobre si própria, se você guardar dentro de si, isso vai te atrapalhar no seu caminhar, entende? Às vezes você vai deixar de ir atrás de uma oportunidade porque há muitos anos atrás, quando você estava na escola, quando você estava no trabalho, alguém te falou uma frase que ficou marcada em você sobre o que essa pessoa achava que você era, mas não é o que você é, entende? Então, tome muito cuidado com as pessoas que você tem ao seu redor. Gente, isso é muito real no sentido de uma pessoa que ela vê que ela não tem o potencial para alcançar algo, que ela tá presa naquilo, ela não vai querer ficar sozinha nisso, entende? Ela se sente mais confortável de você estar com ela no processo ruim do que ela pensar que você tá se desenvolvendo, mas que ela, por algum motivo que ela não tem a visão para ver, essa pessoa acaba custando a ver os seus erros e os fracassos dela e tenta de qualquer forma responsabilizar outra pessoa por isso. Ela vai responsabilizar a família dela, todo o envolvimento que ela tem ao redor dela. Isso inclui você. Tem uma frase que é perfeita para isso. Ninguém gosta de ser vítima, mas se colocar no lugar de vítima ajuda a gente a tirar toda a responsabilidade dos nossos erros e os nossos infortúnios. Pessoas frustradas são as pessoas que mais buscam confirmar a crença delas em outras pessoas, porque elas querem ter uma aprovação de o que elas estão falando é o certo, entende? Por exemplo, uma pessoa insegura vai chegar em você e vai falar: poxa, você viu minha roupa? Ela tá estranha, não tá? Tá amassada, tá isso, tá aquilo. E ela quer que você confirme aquilo. E se você confirma, por exemplo, se você é honesto e fala: bem, acho que você poderia ter escolhido uma outra cor para essa ocasião. Essa pessoa ela vai reforçar aquilo nela de que ela tá certa, de que tem alguma coisa errada nela. Então ela sempre vai estar atraindo circunstâncias, atraindo pessoas e às vezes é uma coisa que uma pessoa quer dizer, mas ela busca por meio de uma afirmação transformar isso numa verdade para ela. É muito perigoso você estar nesse meio, nessa vibração, entende? Porque você começa a ver tudo ao seu redor como se estivesse querendo te atingir, te atacar, para você ter uma confirmação que você tá certa no seu pensamento. E nisso, geralmente quando é negativo, você não consegue se libertar, você vai se atrofiando, você vai entrando com isso dentro do seu coração e isso te impede de conseguir novas oportunidades, de criar a sua sorte. E chuchus, para quem acredita que existe sorte por acaso, criar condições favoráveis para essa sorte acontecer parece ser uma coisa impossível, sabe? E outra coisa que eu penso muito, que é uma verdade real, tome cuidado com quem tenta vender sorte. Porque não existe nada fácil, não existe sorte rápida. Você deve desconfiar de todo mundo que tenta te vender alguma coisa com lucro rápido, com ganho rápido, em todos os sentidos, seja no sentido social, seja no sentido financeiro, seja no sentido amoroso, entende? Tudo tem seu processo, tudo demanda tempo, tudo tem um equilíbrio. Então, quando você entra nisso que você acredita em sorte rápida, você pode acabar se corrompendo, se colocando num local sem saída e queimando a sua imagem. Por quê? Você acha que todo mundo vai te dar algo que vai chegar a você, mas sem você precisar ter o esforço por aquilo, de você fazer acontecer ou de você planejar tudo para dar certo para você. E você acaba ficando frustrado e recorrendo a situações. Por exemplo, você acaba pegando dinheiro emprestado em alguma coisa e depois você descobre que é um esquema e a pessoa desse esquema é presa e você perde tudo, ou você fica com uma dívida milionária. Tem várias coisas que podem acontecer. Porque o que acontece? Quando a gente está desesperado, a gente está frustrado para conseguir logo subir na vida, para ter uma chance de jogar uma bolada, a gente acredita e a gente aceita a primeira coisa que te oferecem.
E isso é muito perigoso, porque você tá vulnerável, você tá ansioso pra conseguir aquilo logo e você acaba ficando cego, entende? Seus olhos ficam blindados e você não consegue ver se essa pessoa tem alguma coisa por trás. As meninas que às vezes têm acesso a um cara muito bem sucedido ou que ele promete dar presentes, dar muita coisa, essas meninas acabam sendo enganadas, porque elas acham que elas acharam uma oportunidade que elas nunca mais vão achar, que elas acharam um príncipe perfeito. E às vezes é um cara que tá querendo sugar delas, tá querendo usar elas, tá querendo fazer alguma coisa que vai mudar com a vida inteira delas, entende? Por isso que tantas mulheres caem até hoje nesse golpe. O que eu quero dizer com tudo isso é que Deus não joga dados com o universo. Então, você pode ter crescido numa família com não muitas condições, você pode ter crescido sem uma base boa de educação, você pode ter crescido com experiências que até hoje te marcaram profundamente. Criaram marcas em você, mas você pode escolher ressignificar. E eu gosto muito dessa palavra de ressignificar porque eu tenho uma história muito boa sobre isso. Certo dia eu ganhei um buquê enorme de lírios e lírios são uma das minhas flores favoritas, o cheiro deles, tudo é maravilhoso, entende? Só que esse buquê foi na intenção como pedido de desculpas. E eu já ganhei vários outros buquês de amor, que foram buquês muito bem celebrados, muito gostosos, né? Mas esse buquê em específico, ele foi me dado e eu perdoei a atitude da pessoa. Só que o que acontece? Eu pensei, e agora? Eu tô com um buquê gigante de lírios rosas no meu lado. Eu não quero dormir, acordar e ver aquele buquê, sabe? E pensar, cara, querendo ou não, foi um buquê de pedido de desculpas. Então eu só pensei, bora ressignificar. E aí eu só abri ele, eu cortei ele, eu tava no carro, eu cortei ele com a chave do carro, o lacrezinho, e eu fui tirando uns ramos de lírios. E eu fui numa pracinha que tinha nessa minha cidade, e era domingo, se eu não me engano, era um dia que, tipo, ia bastante gente. E aí eu peguei, antes de ir, eu fiz uma oração, né, entregando todo amor, tirando qualquer coisa, assim, de negativo que pudesse ter. E eu entreguei esses ramos para casais felizes que eu via e para criancinhas também. E todo mundo ficou assustado, né, porque eles acharam que eu ia querer vender, tipo, flores, alguma coisa. E eu só falei, moça, você é linda, você é especial, você é desejada. Eu queria te dar isso daqui de presente. Eu só dava o lírio e todo mundo, tipo, ficou muito feliz. E quando eu voltei pro carro, eu voltei com o coração, tipo, muito quente. Eu voltei com uma certeza de que eu tava fazendo a coisa certa, de que eu tava criando boas vibrações para outras pessoas, eu tava ressignificando. É por isso que eu falo tanto da palavra de ressignificar, entende? Não importa se você nasceu com alguma questão de saúde, você pode escolher ressignificar, você pode fazer diferente, você pode ser exemplo para outras pessoas da sua idade, para pessoas mais velhas ou mais novas que querem aprender também contigo. E basicamente é isso. Algumas lições eu assemelhei e eu tirei também desse livro aqui, que é o livro A Boa Sorte, do autor Alex Rovira e Fernando Trias. Esse livro é maravilhoso e ele é uma fábula que vocês podem ler. Ele é bem curtinho, dá pra ler em um dia se brincar. E vocês vão gostar bastante, é muito interessante, você fica curioso pra saber sobre o livro e ainda aprende muitas outras coisas. Espero que vocês gostem e um beijo da Ana!